igreja com a paz do Senhor, que a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo esteja com cada uma de vocês. Louvado seja Deus. Eu quero desde já agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, aonde nós passamos durante 9 anos pastoreando. Meu esposo está ali atrás, o pastor Jorge, que está me acompanhando, a minha filha Isabelle. Faz assim, Isabelle, tem pessoas novas aqui, bastante. E Deus nos trouxe para cá no ano de 2011. Foi 2011, Ney? Meus filhos eram pequenininhos. Samuel devia de ter uns 3 para 4 anos. Isabelle, 9 anos. E aqui eu cheguei, eu vi a Carol pequena, Ana Paula, Ana Cristina, que eu demorei quase 9 anos para saber quem era quem, pastor. E quando eu aprendi, Jesus nos tirou daqui e nos levou para outro lugar. E eu louvo a Deus. O Vinícius, qual nós tivemos o privilégio de ver o Vinícius se batizar, o Vinícius aprender violão, o Vinícius começar no ministério de louvor, o Vinícius hoje casado com essa princesa linda. Então tudo isso para nós é motivo de louvor e gratidão a Deus. A Carol, casada, e Deus fez tanta coisa, né, Ney? Eu no ministério de louvor com o Ney. Tina, eu fui no casamento da Tina, no chikungunya, mas fui. Louvado seja Deus. E eu sou grata a Deus, quero já agradecer, pastor Valdec, pelo carinho, pela oportunidade, a nossa amada Denise, minha amiga, como a gente se fala no Zap, oi minha amiga, e nós somos verdadeiramente. Quero louvar a Deus também pela vida da Tica, que me deu esse privilégio de estar aqui, a nossa irmã Kátia, e que Deus continue abençoando. Quero também parabenizar todas as irmãs, elas estão lindas, não estão? De rosa. Falei, Jesus, eu não perguntei à irmã Tica se tinha que ir de rosa. Eu ministrei no culto de mulheres em mananciais, aí lá na arte estava ir de rosa. Aí eu procurei hoje, assim, acho que não é para ir de rosa, não. Eu procurei lá na arte. Falei, então eu vou com essa roupa aqui mesmo, mas vocês estão lindas. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema mais ainda. Eu também quero louvar a Deus pela vida da missionária Glória, que nos ajudou muito aqui na igreja do Anil, quando nós estávamos aqui. Ela foi uma bênção, né, missionária? 5 anos ajudando ali com as crianças. Quantos cultos de criança fizemos ali, Deus usando a missionária Glória. Que Deus continue abençoando. Presbítero Vanildo, também um grande amigo, que eu não esqueço, eu falo que ele é o meu presbítero, né, presbítero Vanildo, até hoje, meu presbítero, a Darly, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. E o tema muito relevante, quando a irmã mandou o tema ali para mim, prepara-te, igreja, para encontrares com teu Deus. E um tema de muita relevância para os nossos dias, porque nós sabemos que Jesus está voltando. Aleluia! Como foi cantado aqui, Ele vai arrebatar a sua igreja. Nós seremos raptados, irmã Denise. Aleluia! E nós vamos cantar aquele lindo coral. Louvado seja Deus. E antes de começar a mensagem, meu esposo falou assim: eu vou te dar 2 livros para você dar para alguém lá. Então quero rapidamente, para não tomar muito tempo, chamar 2 mulheres corajosas aqui. Cadê as mulheres? A gente pode demorar, não, está no tempo. Rápido.
elas ganharam, viu? Elas foram corajosas e foram abençoadas. Aleluia! Glória a Deus! Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12, que é o tema deste trabalho de mulheres, que diz: portanto assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Prepara-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Aleluia. E eu em casa estudando durante esses dias, eu gosto de sentar, eu gosto de meditar, eu gosto de pegar os dicionários lá do meu esposo, eu gosto de ler, de meditar. Irmã Denise, muitas das vezes Jorge passa e fica: é um tratado? Porque eu gosto de mergulhar, estudar, e eu também estou ali aprendendo, e Deus está primeiramente falando comigo. E ali, num livro que eu tenho, que é Quem é Quem na Bíblia Sagrada, diz que Amós, ele era um homem simples, de origem rural. Ele era pastor de ovelhas. Alguns falam que ele era administrador, não se sabe muito bem, boiadeiro, colhedor de sícomoros, um tipo de figo. E a gente vai aprender que o profeta Amós, ele não estudou para ser profeta. Ele não entrou para uma escola de profetas. Ele não era um discípulo de profeta. Como a gente vai ver com Elias e Eliseu. Eliseu ficou ali junto com Elias para assumir, aleluia, esta função de profeta. Amós não. Amós, que se encontra no livro do Antigo Testamento, que é os profetas menores, não porque ele era inferior a ninguém, a nenhum outro profeta, é porque ele profetizou menos tempo que Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Então ele é considerado como um profeta menor, porque ele profetizou menos tempo. Então, Amós, a gente vai ver que 5 vezes nos versículos 6 e 11, Amós apresenta o Senhor a dizer: contudo, não vos converterdes a mim. Versículo de número 6, a gente vai ver ele repetindo várias vezes o Senhor dizendo: não vos converterdes a mim. A frase descreve o amor contínuo de Deus diante da indiferença do homem. O profeta detalhou os castigos do passado, pelos quais o Senhor tentara restaurar o seu povo e trazer eles ao conserto. Aí nós vamos ver a falta de pão, e o versículo diz que a limpeza dos dentes, porque ali não havia alimento. O Senhor veio com castigo de fome, e eles não sujavam os seus dentes porque não tinha alimento. Nós vamos ver também o Senhor ferindo trigo com ferrugem. As figueiras e as oliveiras foram devoradas pelos gafanhotos. Em todas essas situações, Amós enumera uma série de julgamentos que eram esforços do Senhor em despertar as pessoas do engano do pecado, mas só temos um refrão se repetindo a todo momento: contudo não vos converterdes a mim. Então aqui a gente vai ver inúmeros castigos que vêm sobre a nação
Mas Israel não se converte, não se volta para Deus. E o Senhor sempre tentando trazer. E é assim também nos nossos dias. O Senhor tem levantado o presbítero Ivanildo pessoas simples. Pessoas que talvez não tenham tanto estudo, não tenham um curso de teologia, Darlene, não tem sabedoria humana. Deus tem levantado homens e mulheres nestes dias, missionária Glória, para alertar o povo, para dizer: Jesus está voltando. E a gente vai ver inúmeras coisas acontecendo. Em 2020 nós estávamos aqui ainda em Anil, nós fazíamos o nosso culto na sala do nosso apartamento, numa live, eu, Jorge, Isabelle e Samuel. Não podíamos entrar na igreja, tivemos que ficar isolados dentro da nossa casa. Perdemos muitos amigos, inclusive nesta igreja, e sentimos muito. E o Senhor chamando o povo: se voltem para mim. E na época eu pensei: ah, Senhor, quantos vão se converter? Quantos vão voltar para a tua presença? Quantos, Deus, retornarão para a sua casa? Mas nós vimos tudo diferente, missionária. Eu já ouvi pessoas dizer que não voltaram até hoje. E Deus sempre quer trazer o seu povo de volta. E muitas das vezes Ele vem e aperta um pouquinho. Aleluia, Ele nos chama. Ele nos diz: tu és minha, eu te comprei. E não comprei com prata e com ouro, não, mas foi com meu precioso sangue. Sangue esse derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas quantos hoje não têm dado ouvidos à voz de Deus? E mesmo diante disso tudo, ainda não se voltaram ao Senhor. E hoje o Senhor tem chamado a nossa atenção, igreja, a nos preparar para a sua vinda. E Ele pergunta para mim e para você: você está preparado? Porque eu vou voltar. E esse tema Deus ministrou de uma forma sobrenatural no meu coração. Igreja, prepara-te para encontrares com teu Deus. E essa pergunta nós vamos responder para nós mesmos. Nós estamos preparados? E quando a irmã Chica me mandou o tema, eu falei: Deus, mas é minha voz. Mas o Senhor falava comigo, pastor Valdec, sobre as 10 virgens. E eu falei: Deus, eu vou fugir. Ele falou: não, você não vai fugir. Aleluia! Aleluia! Ele está aqui neste lugar. Nós podemos sentir a presença dele aqui, pastor. Aleluia! E em Mateus 25 é bem conhecido. A gente vai ver esta parábola
desceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam a encontrar com ele! Eis o noivo! Saia a encontrar com ele! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas de início. Elas se levantaram rapidamente. E as imprudentes disseram às prudentes: dê a nós um pouco do teu óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar para nós também, como para vocês. Vão aos que vendem e compre o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Eterno, porque Ele está aqui nesse lugar. Pastor, eu estou sentindo uma graça de Deus anunciar. Aleluia. E a gente vai ver que Jesus, ele sempre usava parábolas para poder explicar as escrituras para os discípulos, para o povo. E nesta parábola Jesus queria explicar sobre o reino. Então a gente vai ver diversas vezes Jesus falando com seus discípulos através de parábolas. Parábola dos talentos, parábola do filho pródigo, parábola das dracmas perdidas. Ele vai contar várias parábolas. Então sempre quando ele queria explicar algo sobre as escrituras, ele então usava-se muitas das vezes parábolas. E para falar sobre o reino, ele usou essa parábola das 10 virgens. Nenhuma história mais impressionante poderia ser contada para exemplificar a necessidade de estarmos permanentemente preparados para a vinda de Cristo. Então essa parábola aqui foi uma parábola tremenda para exemplificar, impressionante, para dizer sobre a vinda de Cristo. Jesus então usa uma figura familiar, a de um casamento. Ele vai pegar então essa história, essa parábola de um casamento. E então Jesus diz que o reino dos céus é comparado a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, a gente já leu no capítulo de número 25, versículo de número 2. Isto é, as sábias ou as cuidadosas com seus interesses. Mas as outras 5, loucas ou imprudentes,
não levaram azeite nas suas vasilhas. Então aqui vai narrar a história de um casamento. O Senhor, Ele me deu o privilégio, eu ainda estava aqui na igreja de Anil, de ir a Israel em 2018. Os irmãos da época que está aqui lembra que Jesus me deu essa vitória de pisar ali em Israel, um sonho que eu tinha desde meus 14 anos de idade. E quando eu tinha 42 anos, o Senhor me levou ali em Israel, e eu pisei naquela terra, o qual Ele tinha me prometido há quase mais de 20 anos atrás. E quando nós ficamos em Jerusalém, nós ficamos num hotel no centro de Jerusalém, e era um hotel que eles eram judeus ortodoxos, aqueles que eram bem rígidos nas leis, e nós ficamos ali. E o hotel era de muitos andares, e nós ficamos, eu me lembro, quase no 20º. E no sábado o nosso guia falou assim: olha, só pega esse elevador aqui, porque os outros, ele parava em todos os andares, porque os judeus era sábado, e eles guardam ali sabate, e eles então entravam naqueles elevadores porque eles não podiam apertar o botão, e ele ia parando em todos os andares do hotel. Então tinha um exclusivo para os visitantes, que a gente não poderia apertar o botão para subir mais rápido. E ali naquele hotel nós presenciamos 2 casamentos, pastor Valdec. O Senhor me deu o privilégio de presenciar 2 casamentos, e eu tenho até o vídeo de um, que eu fiquei lá escondidinha só filmando. E aquele casamento, quando o noivo entra no hotel, aquele grande cortejo de homens, mostrei para Jorge hoje, aquele cortejo enorme cantando e vindo com o noivo. Então aqui nós vamos ver então o casamento na época de Jesus. Era assim: a noiva, o pai escolhia o esposo. Nós não vamos entrar muito nesses detalhes, porque a hora já é bem avançada e eu não quero me reter muito nisso. Mas então a gente vai ver ali o costume, né, do casamento judaico. Então Jesus aproveita esse típico costume desse casamento para chamar a atenção das pessoas, para de cada uma analisasse, para que cada uma delas analisasse o seu estado espiritual. Então naquela época o costume era que a noiva tinha suas acompanhantes, damas e virgens como ela também, e cada uma tinha a sua lâmpada, a sua lamparina, e tinha que manter acesa, porque ela não sabia que dia que o noivo ele ia vir com aquele cortejo para buscá-la. Então o pai ali, ele dava a sua filha, ele recebia presentes, a noiva continuava na casa do pai, e o noivo então ia preparar um lugar, uma casa para eles, e depois ele viria buscar. Mas a noiva não sabia a hora, ela não sabia o momento nele, que o noivo ia chegar para buscá-la. Então ela tinha que estar atenta o tempo todo, ela tinha que estar ali esperando o noivo chegar. E depois de um tempo, de um período, diz que eles eram até liberados de servir ali o exército, por medo deles morrerem antes do casamento. Então eles eram ali reservados, eles preparavam a casa. E o que a Bíblia diz? O Senhor, Ele tem preparado uma morada. Olha que coisa linda, Ele tem preparado uma morada para nós.
amor, como nós lemos aqui. Aí vem o esposo. Todas as virgens se levantaram rapidamente e prepararam as suas lâmpadas. O noivo estava acompanhado pelos seus amigos. Vai até a casa da noiva e, consequentemente, a procissão nupcial vai ao encontro do noivo em sua chegada, para acompanhá-lo até o lugar das bodas. Então, quando o noivo grita, as 10 virgens então vai também em procissão ao encontro do noivo, para iluminar, para clarear o caminho. Porque eu ali estudando, eles falaram que esse casamento só dava-se sempre à noite. Então a noiva ela tinha que estar preparada com as suas damas para ir ao encontro do noivo, para clarear o caminho até o lugar aonde ia ter as bodas, a noite de núpcias. Então as 5 loucas, tomando a sua lâmpada, já estava quase apagando, Denise. E elas perceberam que ela não tinha reserva, ela não tinha azeite guardado. Então, em desespero, as loucas voltaram-se às prudentes pedindo azeite, porque as delas estavam se apagando. Mas o texto grego diz claramente: as nossas lâmpadas estão se apagando. Então aquelas 5 imprudentes ou loucas dizem: a nossa lâmpada está se apagando. Literalmente estão se extinguindo. E a gente vê hoje, existem muitos cristãos que ainda não perderam toda a sua vida espiritual, mas cujas lâmpadas estão ficando mais fracas. Precisam perceber que estão correndo um grande risco de ficar nas trevas exteriores, assim como as virgens loucas. As loucas pedem azeite, mas sabemos que a graça de Deus é intransferível de um ser humano para o outro. Cada um tem que guardar o seu próprio estoque, pastor Valdir. Eu sempre falei com os meus filhos, Isabel está aqui, ela sabe disso. E até hoje eu falo para Samuel, sempre chamo Samuel, e falo: filho, nada é mais importante do que a tua salvação. Não troque ela por nada, por manjares que te oferecerem, por uma noite de prazer, talvez, por minutos de prazer. Muitas das vezes nós estamos trocando aquilo que o Senhor tem nos dado. E eu sempre falo para ele: meu filho, nunca abra a mão, nunca abra a mão do céu. E eu sempre falo: os meus filhos nasceram para herdar o céu. Eles nasceram para herdar o céu. Então nós temos que ter esse cuidado de não deixar se apagar esta chama, essa chama do primeiro amor, essa chama que fazia muitas das vezes eu trabalhar sem dormir porque queria estar na vigília.
A salvação é individual. Eu posso sim ensinar como eu ensinei. Filha, é esse o caminho. Mas salvação é ela que vai escolher. Aleluia! Em permanecer ou não permanecer, porque nós temos o livre-arbítrio, mas a gente sempre ensina. Então não deixa essa chama se apagar. Então aqueles que estão se apagando, está lá aquela luzinha muito longe, corre um sério risco de ficar do lado de fora. Aleluia! Nas trevas exteriores, e nós não queremos isso. Nós queremos o céu. Aleluia! Esse foi a causa que Jesus morreu na cruz. Foi para nos dar salvação, a vida eterna. Não foi para dar carro do ano, casa bonita. Isso é bênção sim de Deus, que Deus dá. Porque eu tenho vários testemunhos na minha casa que Deus deu, pastor Valdec. Mas Ele morreu naquela cruz para nos dar uma casa eterna. Aleluia! Nos dá a salvação. Então abrace hoje essa oportunidade, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o noivo vai voltar. Domingo. Glória a Deus. Nós estávamos na igreja. Foi o culto da rede Start e Move. Nós levamos um amigo para ministrar, um jovem. E exatamente aquele dia ele pregava sobre título. Que a gente não vai levar título, a gente não vai levar nada daqui, só vamos levar o amor, né, pastor Valdec? Lá a gente não vai precisar mais de fé, porque a gente vai viver ali com o Senhor, mas o amor vai permanecer, porque não vai faltar naquele lugar. E ele ali ministrando, falando sobre legado, falando sobre partida. Deixar título não importa, mas nós temos que deixar um legado. E ele pregava sobre isso. E o diácono na nossa igreja, 54 anos, o diácono, um homem alegre, que eu não sei como eu vou chegar lá amanhã, pastor Valdec, e não encontrar o irmão Luiz lá. Porque na quarta-feira eu cheguei do trabalho, estava na cozinha, e o meu esposo recebe uma mensagem da nora dele, dizendo que ele havia partido dentro de casa. Um infarto fulminante. E até hoje, eu não fui no sepultamento dele, foi ontem, não, foi quinta-feira, porque eu já tinha pedido a minha chefe para ficar em casa na terça, para resolver algumas coisas da intercessão. E acumulou muita coisa, e eu falei, Deus, eu não vou poder ir. Meu esposo esteve ali com eles. E eu não estou acreditando ainda, pastor Valdec. Eu falei, Senhor, me ajuda a chegar lá amanhã na igreja. E não vou mais encontrar o irmão Luiz. Porque o noivo voltou para ele.
E eu sentei no sofá, eu e Jorge ficamos muito abalados. E a gente disse: por isso que temos que estar preparados. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Que talvez Jesus virá só para mim, só para alguém. Então a importância de estarmos preparados. Então você que está aqui hoje, aproveita a oportunidade. E no sepultamento, meu esposo falou que a nora dele disse que ele falou que já sabia, que estava sentindo que Jesus estava nos chamando. Então a importância de termos o cuidado de estarmos preparados. Mas enquanto as virgens loucas ou nécias foram comprar mais azeite, o esposo chegou. Aquelas que estavam apercebidas ou preparadas entraram com ele para as bodas, o banquete do casamento, que normalmente durava de uma a 3 semanas, e fechou-se a porta. No versículo de número 10 diz isso. Isto nos adverte de que algum dia a porta do seu destino eterno se fechará para sempre. E aí a Bíblia diz que segue-se o juízo. Não haverá uma segunda oportunidade na próxima vida. Quando a porta se fechar, por fim, chegaram as virgens loucas, mas encontraram a porta fechada. Dentro havia luzes, alegria, felicidade, fora só tristeza e escuridão. As virgens gritaram desesperadamente: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas era tarde demais. O esposo não reconheceu as suas vozes. Em verdade te digo, eu não vos conheço. Mas eu creio que nós somos conhecidos pelo Senhor. Teve um dia lá dentro do meu trabalho, a gente ali no nosso grupo como um GECEL, um pequeno grupo. Um dos irmãos que estava ministrando naquele dia, ele disse: eu quero ser conhecido pelo Senhor. E eu guardei aquilo dentro de mim. Eu falei: Deus, eu quero ser conhecida pelo Senhor. Não adianta a gente ser conhecida pelo homem. Ah, missionária Patrícia, a líder de intercessão distrital. Isso, pastor Valdec. Eu falo: Deus, eu não quero ser reconhecida pelo homem, porque o homem nada pode fazer. Eu quero ser conhecida por ti, Deus. Eu quero ser reconhecida pelo Senhor. O Senhor dizia: eu conheço ela, eu sei quem ela é. Eu sei quem ela é. Aleluia! Louvado seja Deus. E qual é o ensino desta parábola? Ele está resumindo tudo no versículo de número 13, pastor Valdec. Ele resumiu toda essa parábola no versículo 13. Vigiai.
sabes o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos. Então por isso que nós temos que estar preparados. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:36. E essa parábola diz que o pai que dava ordem para o noivo pode ir. Aleluia. Aleluia. A parábola nos ensina que devemos estar preparados a qualquer momento para a iminente volta do Senhor, prontos para encontrá-lo quando ele chegar. Por isso devemos nos mantermos a nossa experiência cristã como no primeiro amor, como eu já falei aqui. Como o azeite é um exemplo reconhecido do Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A sugestão é que devemos estar cheios do Espírito Santo. Se quisermos estar preparados adequadamente, pois é Ele que nos convence quando erramos, quando pecamos, é o Espírito Santo que nos traz. E quando perde, pastor Valdec, imagina, Denise, né, minha amiga Denise? Quem vai convencê-lo do pecado? Então nós não podemos deixar o Espírito se extinguir e sair. Porque quando nós erramos, porque todos nós erramos, aí o Espírito Santo, olha, vai lá, pede perdão. Mas imagina assim o Espírito. Então nós temos que nos encher para que nós estejamos adequadamente esperando a volta de Cristo. Essa lamparina, e eu trouxe aqui, o pastor Valdec falou assim, e um presente para mim, Cássio. Pastor Valdec, já passei do horário, né? Mais 10 minutos. O pastor Valdec perguntou se era um relógio Cássio. Eu só trouxe aqui para não quebrar, pastor. Isso aqui é uma réplica de uma lamparina. Eu ganhei ela lá em Israel. Eu ganhei de presente lá. É uma lamparina da época de Jesus. Uma lamparina que as virgens carregavam. Essa lamparina eu guardo ela com muito carinho. Quando nós fomos no Mar Morto, aonde encontrar os escritos, nós ganhamos essa lamparina. Então, é uma réplica da lamparina da época de Jesus. Vocês estão conseguindo ver? Eu não vou passar na mão de todo mundo, porque pode quebrar, né? Né, pastor Valdec? É melhor deixar aqui. Aí eu até choro. Não deixa cair não, tá aí não, Kátia. Então, e essa lamparina, quando a gente adquire ela, eu gosto muito de assistir a Aline que é lá de Israel, uma outra que eu esqueci o nome. E essa lamparina, ela vem com o manual de instrução, como usá-la. Vocês viram que ela é feita de barro, como eu e você somos feitos.
somos maus. Mas carregamos algo tão precioso dentro de nós. Um Deus tão grande olhou para mim e para você e disse: olha, vocês não vão ficar sozinhos. Até a consumação dos séculos, eu vou estar junto de vocês. Até a consumação dos séculos, eu vou estar dentro de vocês. E a gente, esse vaso de barro, um Deus tão grande, habita dentro de nós. Aleluia. Então a instrução fala que tinha que pegar essa lamparina antes de usá-la e lavá-la com água. Antes do uso, lavar ela com água. E ali ela diz que nós também, como essa lamparina sendo barro, nós reconhecemos Jesus e descemos a água, dizendo ao público: olha, eu me arrependo. Eu me arrependo da velha natureza, do velho homem, das coisas que outrora eu praticava, eu fazia, e eu reconheço Jesus, e eu desço essas águas. E depois que a lamparina era lavada, colocava-se então o azeite, mas não é qualquer azeite. Aí Jorge falou assim: você nunca vai acender essa lamparina, não? Eu falei: eu não sei se aqui a gente tem azeite verdadeiro, né, pastor Roberto? Será que a gente tem no mercado, Luciana? Aleluia. Veio inteirinha. Vou botar ela aqui na caixinha. Então diz que tem que ser azeite puro. E a gente tem visto muito reportagem de azeite, né? Que está tudo sendo... que linda, olha. Aí diz que coloca azeite, não pode ser qualquer azeite, tem que ser azeite puro. Porque tem muito azeite estranho por aí. Que a gente acha que azeite puro e não é. Que a gente acha que é uma coisa e não é. Tem muito azeite, esse azeite não serve para acender a lamparina, tem que ser azeite verdadeiro. Cuidado do Pai das luzes, que vem do céu, que vem do trono. Ele nos dá o verdadeiro azeite. E o azeite, ó, vai entrando. Aí, cadê? Ô, Léo, tão bonitinha a lamparina. Olha para mim voltar em Israel, irmã Denise. Que aí eu vou trazer uma lamparina para cada um. Cadê a lamparina, Léo? Aí a lamparina, coloca-se azeite puro dentro dela e acende ali o pavio. Mas dependendo, a menina que estava dando a instrução, a lamparina dela era mais ou menos assim. E ela falou que durava de 3 a 4 horas. Ela acesa. Então ali tinha que ficar repondo o azeite. Tem que repor o azeite, senão apaga. E repor o azeite. E repor o azeite. E repor o azeite. E canto tem que repor o azeite, presbítero bonito. De 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Essa, como é menorzinha, deve ser umas 2, 1 hora, 2 horas. Tem que ficar repondo o azeite. E colocando mais azeite, senão ela se apaga.
derramando azeite. Então, tem que vigiar a lamparina, Denise. Tem que vigiar. Então, se eu não vigiar, não prestar atenção, o fogo vai se apagar. Vai faltar o azeite, vai ficar no escuro. E nós não queremos ficar no escuro, não. Aleluia, por isso que a gente tem que vigiar a nossa lamparina. Aleluia. Para que ela não fique sem o azeite. Aleluia. Efésios 1,14 diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Aleluia. Não podemos descuidar, não podemos ficar sem reservas, não podemos perder a esperança da vinda do Filho do Homem, não. Mas ele está demorando. Será que ele vai voltar? Mas pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. Em Pedro fala sobre isso, 2 Pedro 3,9. O Senhor não atrasa a sua vinda em cumprir a promessa, mas ele quer que muitos se arrependem e venham, aleluia, ser salvos. Ele é paciente. Eu ouvi isso muito do meu pai quando ele não era cristão. Minha filha, vocês são bobo. Esperando, eu ouço isso desde que eu era pequeno. Eu já estou com 70 e poucos anos. Meu pai se converteu, pastor Valdec. Isso quando ele era alcoólatra. E eu escuto isso desde quando eu era criança. E muitos podem pensar desta maneira. Aleluia. Mas eu quero te encorajar hoje. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Aleluia. Ele vai voltar. Aleluia. Para nos buscar. Aleluia. E ele está aqui. Jesus tem fogo para derramar em nós esta noite. Ele tem azeite. Ele tem fogo, pastor Valdec. Então abra o teu coração nesta noite e saia daqui cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Saia daqui cheio do azeite que desce ao Tchomanai. Saia daqui hoje com as vasilhas, aleluia, com reservas, até a vinda do Filho do Homem. E nós vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, vinde, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu te conheço, eu sei quem você é. Pode entrar. A porta está aberta. E o Senhor diz para você nesta noite: a porta está aberta. A porta da graça está aberta. Então você que entrou aqui hoje e você ainda não entregou a vida para este noivo, ele te convida hoje. Ele te convida hoje a participar deste maior evento que nós vamos viver.
precisando mais. De canto, manás. O Senhor te diz: eu tenho azeite para você hoje. Eu tenho renovo para você hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que possamos receber, sair daqui hoje cheio do Espírito Santo e com reservas para a nossa lamparina. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a oportunidade é hoje. Amém? Louvado seja Deus. Pastor Valdec, vai louvar? Os músicos estão aí? Então que você hoje saia daqui com esta palavra, meditando nela. E sabemos que um dia nós vamos ceiar com Ele nas bodas. E eu quero estar lá. Você também quer estar? Então, guarde, encha suas lamparinas do azeite, leva a reserva, não olhe para trás, continue perseverando, vigiando e buscando aquele, aleluia, que tem azeite puro e fresco para você. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Pastor, posso chamar depois aqui para orar? Então você que ouviu esta palavra, você que quer entregar a vida para Jesus,